Fala aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Queria dizer que eu tô muito feliz de gravar esse conteúdo pra vocês, que é a respeito de um dos assuntos que eu mais gosto, que é a questão dos hábitos. Comecei pela manhã já fazendo a minha leitura bíblica e também relendo um livro que eu já tinha lido há algum tempo, que se chama O Poder do Hábito, pra poder extrair algumas coisas interessantes pra mostrar pra vocês. Dando aquela geral no quarto pra já começar o dia bem. E bora preparar o meu café da manhã. E aqui já vai o primeiro exemplo de hábito para vocês. Já faz cerca de 5 anos que o meu café da manhã é o mesmo. Ele tem uma base fixa e altera alguns fatores. Por exemplo, eu sempre vou comer de 3 a 5 ovos. O que vai mudar é a proteína que eu coloco dentro. Às vezes é um franguinho, um pedaço de carne que sobrou do dia anterior. E agora que eu tô em Booking, tô comendo também um pãozinho. E, no meu segundo café da manhã, aquele clássico iogurte com granola e banana. E é isso basicamente todos os dias. Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Queria começar dizendo que eu tô bastante satisfeito com o modelo de vídeo que eu tô conseguindo criar aqui pro YouTube, porque ele compactua com algo que eu sempre quis trazer, que é algo bastante informativo, um conteúdo realmente que te faz pensar, refletir e sair do lugar. Se vocês analisarem os últimos vídeos, cada vez mais eu tenho trazendo informações, trazendo coisas que te fazem realmente refletir a respeito da sua vida. E eu fico feliz porque esse é o tipo de conteúdo que eu costumo consumir. Então produzir ele me gera um senso de propósito. Eu sei que nesse caminho eu vou perder muita gente, talvez até muito público por conta disso, porque afinal de contas esse vídeo ele não é fácil de ser assistido. Ele não é simplesmente um vídeo de entretenimento barato, que você vai chegar, dar risada e vai embora assistir outro vídeo. Bem pelo contrário, ele é um vídeo que demanda uma autoanálise sua e, em geral, vai ter uma chamada para você modificar algo na sua vida que vai te tirar da zona de conforto. E, sinceramente, a maioria das pessoas não tá buscando isso, ainda mais nas redes sociais. Porém, eu não produzo conteúdo para a maioria. Eu produzo para a minoria, aquelas pessoas que realmente buscam evoluir. E se você faz parte desse grupo, meus parabéns. Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou falar bastante a respeito de hábitos, como cultivar bons hábitos, mas é claro que para isso a gente precisa entender o que é o hábito, como ele se forma, e no vídeo de hoje você vai aprender tudo a respeito disso. O primeiro conceito que eu queria trazer para vocês é algo que a gente chama de princípio de Pareto, ou a famosa regra do 80-20. O que ela diz? Ela diz que 20% de mudança gera 80% de resultado. Ou seja, ajustando 20% da sua vida, sejam seus hábitos, sejam áreas da sua vida que são realmente importantes para o seu desenvolvimento, vão gerar 80% de resultado e melhora no seu desempenho. É claro que não necessariamente modificar esses 20% vai ser fácil, em geral vai ser muito difícil, as pessoas às vezes passam uma vida inteira tentando mudar e não conseguem, porém, apesar de não ser fácil, com certeza é simples. No sentido de, você tem as ferramentas necessárias para fazer essa mudança. Então a conclusão que a gente tira do princípio de Pareto é que algumas mudanças na nossa vida que representam 20% de coisas que a gente precisa realmente modificar são as mais importantes e vão gerar 80% de resultado, ou vão gerar 80% de melhora na sua vida. A partir disso, eu queria começar o vídeo te explicando como que um hábito se forma, qual é o processo da formação de um hábito. E para isso, a ciência utilizou um rato para poder entender como que o cérebro funciona diante de algumas atividades, para justamente entender como o nosso cérebro funciona. Basicamente, eles pegaram um rato e colocaram em um labirinto bem simples. Era uma reta que chegava no final e se divergia em duas possibilidades: virar para a esquerda ou virar para a direita. Caso virasse para a esquerda, teria uma barra de chocolate no final. Então o rato era colocado no começo do labirinto com uma porta fechando. Assim que ele ouvia um clique, a porta abria e ele só tinha a opção de andar reto. Andava reto até que chegasse na encruzilhada. Chegando aqui, ele poderia virar para esquerda ou direita. Eles fizeram isso repetidas vezes durante uma semana. E todas as vezes eles usavam a tecnologia para mensurar as sinapses nervosas necessárias para ele percorrer o caminho até chegar no chocolate. E o que se percebeu depois de uma semana é que o esforço mental para o rato sair do começo do labirinto e chegar até o chocolate foi diminuindo cada vez mais. A tomada de decisões foi sendo feita cada vez mais rápida. E é daí que parte o princípio que a gente entende hoje como a formação de um hábito. É uma ação que você faz periodicamente com uma certa frequência, que tem como resultado gradativo diminuir o gasto energético do seu cérebro para você poder tomar essa decisão ou para você praticar um determinado hábito. Algo muito interessante que eu aprendi dentro da biologia é que os nossos pensamentos, as nossas ações são enviados por sinapses nervosas, que é basicamente um neurônio que não fica totalmente grudado com o outro, mas fica muito próximo, passando uma informação de um em um, até chegar onde precisa. E esse transporte é feito por algo que a gente chama de bomba de sódio e potássio,
que demanda um gasto energético, é um transporte ativo. Em outras palavras, a gente consome energia, a gente consome ATP para poder pensar, para poder tomar certas decisões. Isso inclusive te faz entender que estudar também cansa, não apenas psicologicamente como fisicamente. Por isso que se você passa um dia inteiro estudando, você realmente chega cansado no final do dia, você gasta energia para pensar. De qualquer forma, o que a gente entende como hábito é justamente uma diminuição desse gasto energético para você tomar certa ação. E assim a gente entende como que se forma um hábito. Eu queria continuar o resto da manhã conversando sobre isso, porém eu também preciso estudar. Então bora começar o simulado que eu tenho para fazer isso e em breve eu retorno com esse assunto. Bora lá! A ciência também explica que existe um processo chamado looping do hábito, que consiste em 3 etapas: uma deixa, uma rotina e uma recompensa. No caso, essa deixa seria um gatilho, algo que vai te despertar uma vontade de concluir uma determinada ação, que é justamente a rotina, é o hábito, é aquela prática que foi induzida por um gatilho ou por uma deixa. E consequentemente, esse processo te gera uma recompensa. E esse looping pode ser aplicado a qualquer área da sua vida, inclusive nos estudos. Então você mentaliza a tua recompensa, que é poder talvez construir um futuro para sua família, poder se desenvolver como pessoa. Você gera alguns gatilhos, que pode ser arrumar o seu quarto, deixar um ambiente limpo, deixar um ambiente cheiroso para você poder estudar. E com isso você constrói uma rotina que seria a rotina de estudos, colocando horários, colocando prioridades e de fato aplicando esse looping do hábito na sua vida. Da mesma forma, isso pode ser colocado dentro do esporte ou em outras áreas da sua vida. E nesse vídeo eu ainda vou compartilhar o meu testemunho pessoal a respeito de como eu apliquei isso nos estudos e também no esporte. Então fica até o final para você saber mais. Uma pequena pausa para ir ao banheiro e já retornamos. É isso aí, finalizei já português, inglês e matemática. Fiz uma pausa, fui ao banheiro, tomei o meu segundo café da manhã e agora eu vou voltar a estudar. São 11h30, eu vou recomeçar a prova. Mas agora a parte mais difícil já foi, só falta química, física, biologia e humanas. Então agora é só alegria. Vamos ver o que eu consigo fazer até a hora do almoço. Bora! Bom, então a gente já entendeu que o hábito é basicamente você efetuar uma mesma ação várias vezes. E com o passar do tempo, essa ação ela vai demandar cada vez menos esforço energético, esforço mental, para que você consiga colocá-la em prática. E aí que você deve perceber que aquelas pessoas extremamente produtivas, que talvez você acompanha ou que você conhece, que você fala, nossa, eu queria ser desse jeito. Cara, você realmente pode ser desse jeito. A questão é que no começo é muito mais difícil. Até que você engate uma segunda e comece de fato a ter aquilo ali como um hábito na sua vida, vai demandar um grande esforço. Porém, depois que você entra nesse limbo, se torna muito mais fácil. E conforme o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais fácil. Assim como o exemplo que eu dei do meu café da manhã. Eu não tenho trabalho nenhum para pensar se eu vou comer isso ou aquilo. Eu sei que eu vou comer o que é saudável para mim, porque já se tornou um hábito. Então que você possa almejar construir bons hábitos para sua vida. Bom, agora 12h40, bora almoçar. Almoço de hoje: arroz, feijão, uma salada, macarrão e frango, meio quilinho. Bora. Próximas 2 refeições montadas e organizadas. Agora sim, já finalizei o meu almoço, dei uma descansada na rede, cortei a minha unha que eu tava precisando e agora bora voltar a estudar. Só antes disso eu queria compartilhar com vocês uma experiência minha a respeito do poder do hábito na nossa vida. Se você olhar hoje pra minha vida, você vê que eu não falto à academia por basicamente motivo algum. Se pegar durante todo um ano, é difícil eu faltar mais do que 10 vezes na academia. Justamente porque isso se tornou um hábito, isso faz parte da minha rotina. A menos que haja uma catástrofe natural, eu não vou faltar à academia, eu tô acostumado a ir. A decisão de treinar, ela é muito fácil pra mim, porque já tá pré-determinado que eu vou ir. Porém, nem sempre foi assim. Então hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês de algo mais pessoal a respeito de quando eu comecei a treinar. Na verdade, tudo começou por causa de uma doença. Eu tenho uma vértebra a mais e essa vértebra começou a incomodar no começo da pré-adolescência de 13, 14 anos, e quando eu cheguei nos 15, ela incomodava no nível que eu não aguentava mais de dor. Então eu, um cara que sempre gostei de praticar esportes, mas não fazia musculação, fui ao médico porque eu não conseguia mais nem correr. Então durante as aulas de educação física, durante os treinos de futebol, eu não conseguia mais correr porque doía muito a minha lombar, a minha coluna. Era como se colocasse uma faca e girasse. E evidentemente isso me deixou extremamente decepcionado, porque eu sempre gostei de esporte, sempre gostei do movimento. E o médico olhou pra mim e falou, cara, você vai ter que começar a fazer musculação para poder fortalecer a tua lombar e futuramente não ter problemas. Se você fizer isso, você vai conseguir ter uma vida normal, tranquilo, de boa. Então eu, Gustavo Tadashi, me inscrevi na academia com 15 anos de idade, justamente para superar um problema que eu tinha. Só que veja, eu criei uma associação de que a academia ia me permitir levar uma vida normal, sem dor. Então eu gerei uma recompensa por trás disso. E por isso foi muito fácil eu gostar de treinar. Tanto que de lá pra cá, hoje eu tenho 22 anos de idade, eu nunca parei de treinar, com exceção de uma vez
2, que não foi porque eu queria, mas sim porque eu não consegui encaixar na minha rotina. Foi um ano bastante conturbado da minha vida, mas com exceção desse período, eu sempre treinei. Mas tudo começou porque eu consegui gerar um senso de recompensa a respeito da musculação. E eu espero de verdade que você consiga gerar esse senso de recompensa sem precisar de uma doença correndo atrás de você, porque é geralmente nessa fase da vida que as pessoas acabam desenvolvendo o hábito de uma boa alimentação, um bom sono ou do exercício físico. É quando a doença chega perto. Então, se você conseguir antecipar esses bons hábitos, com certeza isso vai te trazer grandes benefícios. Bom, é isso. Agora vocês sabem quando eu comecei a treinar e também o porquê de eu ter começado a treinar. Agora, bora voltar a estudar e finalizar essa prova. Bora! Então, de forma prática, perceba como que eu fiz a aplicação do looping do hábito na minha vida. Eu gerei um senso de recompensa, que era justamente falar, eu tenho uma doença, isso tá me atrapalhando, isso tá me impossibilitando de fazer o que eu costumava fazer, e eu não posso deixar isso se acumular ou até mesmo piorar. Então eu gerei um senso de recompensa eu quero ser uma pessoa normal, que pode correr e fazer exercício físico. Na época, criei alguns gatilhos pra isso, que era justamente eu lembrar dos momentos da aula de educação física que eu tentava correr e não conseguia por causa de uma dor na lombar. Isso me ajudou muito a conseguir criar essa rotina e criar esse hábito do exercício físico. Nesse caso, da musculação, porque eu sempre fui apegado ao esporte. E como eu disse, eu espero de verdade que você não precise de uma doença para começar a fazer exercício físico, que você possa começar antes e se prevenir desse malefício. Bom, prova finalizada com sucesso, agora bora começar a correção. E agora eu vou te contar uma história interessantíssima a respeito de como a aplicação prática desse looping do hábito transformou o business das pastas de dente. Se você for ver na história, até o começo de 1900, cerca de 7% dos americanos apenas utilizavam pasta de dente. E depois de algo que aconteceu, uma pessoa muito inteligente chamada Hopkins, esse aumento foi de 7% para 65%, e foi justamente a aplicação desse looping do hábito. Nessa época, a saúde bucal das pessoas era extremamente precária, inclusive durante as guerras era um dos grandes problemas, pessoas com problemas na boca que acabavam interferindo na saúde dos soldados. Hopkins fechou uma parceria com uma empresa chamada Pepsodent, que justamente entendeu como que funcionava o looping do hábito, gerou uma recompensa, que ele falava, irmão, se você utilizar a nossa pasta de dente, aquela película que você sente quando passa a língua no dente, ela vai sumir, seus dentes vão ficar mais bonitos, você vai ter uma saúde bucal melhor e você vai parecer mais atraente. Eles geraram essa recompensa e, por meio de alguns gatilhos como publicidades, eles acabaram conseguindo incutir o hábito de escovar os dentes todos os dias. Essa marca ficou durante 30 anos como sendo a marca de pasta de dente mais vendida nos Estados Unidos e de fato transformou a cultura da escovação de dentes. Isso é só um exemplo para você ver como isso de fato se aplica a todas as áreas da vida, inclusive para o mundo das vendas. Bom, como vocês viram aí no vídeo, eu já finalizei a prova e comecei a correção. Não terminei ela porque acabou a bateria da minha caneta, então eu vou deixar ela dando uma carga e o meu iPad também tá com pouca carga, então vou fazer uma pausa estratégica agora para comer enquanto dou uma recarregada nas baterias dos meus eletrônicos. Depois de comer eu vou fazer um momento de leitura, na qual eu vou me dedicar à leitura das obras que vão cair no próximo vestibular, e assim que eu finalizar essa leitura eu volto para cá para poder terminar a correção. De fato o que demora para eu corrigir é matemática, o resto é muito rápido, agora matemática tá difícil. Então é isso, eu vou comer agora que já vai ser a minha refeição de pré-treino, então bora lá. Bom, batendo aquele ranguinho, passando um tempo com a família, dando uma risada, só pra dar aquela descontraída. Depois já peguei o meu iPad e fui pra sala pra poder fazer a leitura das obras que eu preciso pro vestibular. Cometendo um crimezinho de leve aqui, mas é por um bom motivo. Tô fazendo agora algumas questões a respeito da obra Fazendo Modelo que vai cair no vestibular e eu já li a análise. No final eles têm umas questões, então eu vou finalizar elas aqui. Inclusive eu fiquei bastante feliz em ver que tinham questões a respeito das obras. Isso vai ajudar bastante no meu aprendizado. Finalizei as questões da obra que eu estava fazendo e agora vou fazer uma pausa para finalizar o assunto a respeito de hábitos e compartilhar com vocês um pouco sobre como foi a minha trajetória em relação aos estudos. Talvez você olhe para mim hoje, um cara que estuda 6, 7, 8 horas líquidas por dia, que geralmente passa de 10 horas brutas, e talvez pense que eu sempre fui assim, desde criança, estudava bastante, mas é bem pelo contrário. Na verdade, até eu me formar no terceirão, eu basicamente nunca tinha estudado de fato, eu nem sabia o que era estudar. Eu no ensino médio era o cara da resenha, só queria trocar ideia, jogar bola, fazer amizade, dar risada, basicamente era isso. Eu ia pro colégio pra me divertir, eu saí do terceirão sem base alguma, até que eu entrei no cursinho pré-vestibular presencial. Lá no meu primeiro ano de cursinho foi o pior ano da minha vida disparado, eu lembro até hoje, eram 7 aulas de manhã e isso pra mim era muita coisa, muito acima do que eu tava acostumado.
A aula começava às 7h30 e terminava 12h50. Eu saía da aula esgotado, almoçava e tentava estudar pelo período da tarde, o que era muito difícil pra mim, porque esse negócio de estudar de manhã e estudar de tarde, cara, não funcionava, porque eu não tinha um hábito, eu não estava acostumado. E eu digo que esse meu primeiro ano de cursinho foi só para eu aprender a estudar. Eu lembro até que eu desisti de estudar todas as matérias relacionadas a humanas e afins. Eu só estudei matemática, física e química, porque era o que eu conseguia estudar pelo período da tarde. Eu não conseguia acompanhar as matérias do cursinho, porque eu não tinha a prática de estar estudando. Eu lembro que toda vez que eu começava a estudar qualquer matéria que não fosse exatas, eu dormia na sala de estudos. Isso era diário, eu dormia. Inclusive foi nessa época, com 18 anos de idade, que eu aprendi a tomar café, por uma necessidade, porque eu não conseguia estudar. Então você vê que eu passei literalmente um ano inteiro de cursinho só para aprender a estudar. E durante todo esse ano eu só consegui realmente aprofundar a matéria, fazer questões e estudar da forma certa, não apenas assistir aulas. Só consegui fazer isso em exatas, porque era o que eu conseguia organizar no meu período de estudos, era aquilo que meu cérebro conseguia suportar. Isso me desgastava tanto que eu chegava em casa e ia dormir 7, 8 da noite, eu nem conseguia ir pra academia. Inclusive foi esse o único ano que eu fiquei sem fazer musculação. Meu primeiro ano de cursinho, um ano bastante difícil. Então assim, eu não sei exatamente em qual parte da trajetória que você está no seu aprendizado de estudos e na sua progressão intelectual. Só que eu posso te dizer para você se manter firme, que uma hora o jogo vai virar, uma hora você vai conseguir colocar esse hábito na sua vida de fato e daí as coisas vão fluir. E é aquela história do rato que eu te contei, conforme ele ia fazendo aquela mesma prática que acabou se tornando um hábito, ele demandava cada vez menos esforço para conseguir fazer. Nos estudos vai ser a mesma coisa. Tanto que hoje para mim não é uma questão de sim ou não se eu vou acordar amanhã e estudar. Eu simplesmente vou acordar e vou estudar. Já faz parte da minha rotina. Da mesma forma que eu não preciso pensar se eu vou na academia hoje ou não. Eu vou. É claro que existem outras áreas da minha vida que eu ainda preciso pensar e demandam um esforço mental muito grande, como a leitura, que por vezes eu consigo manter por um certo tempo, depois eu caio, fico alguns dias sem ler, depois eu retorno, até que de fato eu consiga estabelecer esse hábito na minha vida. Então todos nós temos algumas áreas que somos bons, outras ruins, e faz parte da vida. A questão é a gente tentar equilibrar tudo isso. De qualquer forma, agora eu vou voltar a estudar, finalizar a correção da prova, então bora lá. Agora eu preciso te alertar uma coisa muito importante. Da mesma forma que a gente consegue construir bons hábitos e demandar menos esforço para poder colocá-los em prática, hábitos ruins também são construídos da mesma forma. Inclusive, se você for pesquisar, a maior parte dos acidentes de trânsito ocorrem no caminho casa, trabalho, trabalho, casa. Por quê? Porque justamente foi formado um hábito e a pessoa demanda menos esforço para praticar aquela ação. Então tome muito cuidado com os hábitos que já estão inseridos na sua vida e que você faz no modo automático. Talvez esses hábitos são extremamente prejudiciais para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Bom, é isso aí, diazão de estudos finalizado com muito sucesso. Espero de verdade que esse vídeo a respeito de hábitos tenha aberto a sua mente a respeito disso, desmistificado algumas coisas e que você possa aplicar, não ficar apenas na teoria. Creio que aqui já tem munição suficiente para você alterar alguns fatores da sua vida e, seguindo aí o princípio de Pareto, transformar 20% da sua vida para gerar 80% de resultado. E falando em resultado, bora construir um resultado muscular insano. Vamos! Então bora para o momento mais esperado do vídeo, que é o nosso treinão de bíceps e tríceps. Começando hoje com uma rosca Scott com a barra W. Lembrando que ele poderia ser feito tanto em pé quanto no banco, porém a gente prefere fazer no banco porque não tem como roubar, teu braço vai ficar fixo ali. Como segundo exercício, esse maravilhoso rosca no banco 45 graus. Exercício muito bom, a gente costuma fazer uma amplitude maior, um pouco abrindo o braço para os lados ou para fora se você preferir, justamente para pegar a cabeça do bíceps. É muito bom mesmo, você vai botar pouca carga e você vai sentir uma tensão absurda. Como terceiro exercício, a gente foi pro martelo, sendo que aqui a gente sempre trabalha com um conjugado. Esse primeiro fazendo essa abertura para dentro e depois a gente abaixa um pouco a carga e faz a abertura reta normal padrão. Excelente conjugado, tá? Como último exercício, a gente fez a rosca invertida, que vai pegar bíceps também, porém o foco aqui é antebraço. A parte de cima do antebraço trabalha muito legal, é um dos poucos exercícios que trabalha essa parte do músculo. Finalizamos bíceps e agora chegamos em tríceps e começamos justamente com um dos meus preferidos, que é tríceps testa. E cara, olha essa execução, cotovelo extremamente parado, muito bem concentrado, curti. Isso é bom de você se gravar, você pode analisar a execução, melhorar aquilo que precisa ser melhorado e ficar contente com aquilo que já está bom. Como segundo exercício bem básico, a gente foi pro tríceps corda na polia. Aqui também a gente gosta de fazer um drop setzinho, então faz ali tuas 10 repetições, abaixa um pouco a carga e vai novamente até a falha. Lembrando que eu faço em média de 4 séries por exercício, com exceção de um ou outro que eu acabo fazendo 3 quando é um exercício conjugado e que é
é muito pesado. Como terceiro exercício, a gente foi pro tríceps polia com a barra V. Dá pra chamar de barra V isso aqui. E basicamente ele substitui o que a gente fala como francesa, que seria aquele que a gente pega o halter e faz sentadinho. Então é uma excelente variação pra você que tá enjoado de fazer francesa. E finalizamos o treino com aquele abdominalzinho só pra fechar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto e até a próxima.